Josué 24, irmãos. Josué capítulo 24. Estamos no penúltimo sermão desse capítulo. O último da série sobre a renovação da aliança. Com a graça de Deus, veremos mais um para finalizarmos essa série de sermões. Josué 24, do 21 ao o 21 e o 22 serão os versículos iniciais que leremos, mas nós vamos expor até o versículo 28. Josué 24, o 21 e o 22 nos diz: Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: Nós o somos. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que a tua graça, Senhor, recaia sobre nós nesse momento. Teu favor, ó Deus, teu Espírito nos dirige aqui, Senhor, para expor a tua palavra. Obrigado, Senhor, que antes da tua palavra podemos aquecer os nossos corações com a leitura ainda, Senhor, continuada das Escrituras, com o canto das Escrituras, com as orações. E agora, ó Deus, a igreja se põe para te ouvir. Sabemos que no momento da pregação tu te levantas, ó Deus, e falas com o teu povo. Te damos graças ao Senhor porque o Senhor nos dá a entender que é assim que o Senhor faz. O Senhor nos dá a entender a importância, Senhor, da mensagem, da pregação no culto. Mas, ó Deus, precisamos do teu Espírito para poder, Senhor, falar com fidelidade as tuas verdades, para transmitir, ó Deus, com segurança, com intrepidez, para se levantar assim como Josué fez diante do povo e dizer: assim diz o Senhor. Precisamos, ó Deus, do teu auxílio, da unção. Precisamos, Senhor, da tua graça. Que esses momentos aqui, ó Deus, esses momentos, poucos minutos que ainda vamos passar de culto, de mensagem, nossas faculdades estejam voltadas, Senhor, para esse propósito, para te ouvir. Então, concede ouvidos, ó Deus, para ouvir, mentes para compreender e corações para receber de bom grado aquilo que o Senhor tem a falar. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O título do sermão, irmãos, é Renovando a Aliança com Deus. Essa é a quinta parte, ou a última, né? Essa com esse título geral, Renovando a Aliança com Deus, que está abordando o momento em que Josué, pouco tempo antes de falecer, chamou todo o povo de Israel para renovar sua aliança com Deus. É interessante, irmãos, que Josué já tinha feito isso antes. Se os irmãos
lembram? Abra suas Bíblias aí, não desmarque o 24, mas volte aí para o capítulo 8 de Josué. Josué capítulo 8. Do versículo 30 ao versículo 35. Muito provavelmente até nas Bíblias dos irmãos tem aquele títulozinho lá de renovando a aliança com Deus, ou renovação da aliança com Deus, alguma coisa desse sentido. Josué já tinha feito isso. E aqui no capítulo 8 foi mais um momento ímpar na conquista de Canaã. Por quê? Por que ímpar? Porque o povo parou sua caminhada de conquistas para renovar sua aliança com Deus. E isso nos leva a estar atentos, mostrando que a vida do povo de Deus gira em torno da aliança com Deus. A vida do povo de Deus gira em torno do culto. Ao contrário do que estava ocorrendo no capítulo 24, aqui estava no início da conquista. Depois de terem atravessado o Jordão, venceram apenas as 2 primeiras cidades depois do Jordão. Os muitos inimigos ainda estavam à sua volta, mas isso não os impediu de cumprir o que Deus havia determinado por meio de Moisés. Olha que interessante, irmãos, olha que coisa tremenda. Por que isso é tremendo? Porque no meio dos inimigos, Deus já tinha avisado a eles, isso está lá em Deuteronômio 27, do 5 ao 6, que eles deveriam fazer isso. E Josué, não importando as circunstâncias às quais ele estava ali naquele momento, disse: eu vou cumprir o que Deus determinou. Irmãos, isso daqui era uma campanha militar, de conquista militar, mas acima de tudo era uma conquista espiritual. Então, sempre na vida do povo de Deus, o espiritual, ele é quem comanda. O espiritual é quem está acima. O interesse do reino de Deus está acima, porque nós estamos, servindo ao reino de Deus. E aqui, considerando a atmosfera militar, a estratégia militar, fazer uma parada dessa era praticamente você ficar completamente exposto ao inimigo. Veja, eles tinham conquistado 2 cidades, a fama deles já tinha percorrido, todos os inimigos que estavam ali já sabiam que Israel estava avançando e iria atacar. Então eles param para prestar um culto, eles param para renovar sua aliança com Deus. Militarmente falando, isso era errado. Mas o que determina é a ordem de Deus, o que determina é um espiritual. Eles deveriam entender, o povo deveria entender, como o povo de Deus deve entender, que a nossa luta, a nossa batalha é a nível espiritual. Nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Nossas armas não são armas materiais, são armas espirituais. Então eles marcharam para o local determinado, o local que Deus determinou, e prestaram um culto conforme Deus determinou. Não foi de acordo com as circunstâncias, não foi determinado pelas circunstâncias, mas sim conforme Deus fez, assim como nós devemos fazer também. Nós não devemos prestar um culto a Deus nos dias de hoje de acordo com as circunstâncias. Nós não vamos prestar um culto a Deus em conformidade com a cultura, com os costumes, com os gostos. Não, nós vamos fazer de acordo com o que Deus determinou. Por isso que tem igrejas aí que a gente viu, os irmãos já viram aí, adequam a igreja à atualidade.
adornam a igreja, enfeitam a igreja, pintam a igreja de acordo com a atualidade, as coisas do momento. De forma alguma, o culto, os elementos, a maneira do culto tem que ser determinada por Deus. Como fazer, como prestar o culto, quais os elementos de culto. Tem que ser assim. Foi isso que Josué levou o povo a fazer, renovar sua aliança com Deus. Naquele momento, todos ouviram tudo que havia no livro da lei, as bênçãos e as maldições, mulheres, crianças, estrangeiros, homens comuns, líderes, todos ali renovaram sua aliança com Deus. Por isso, irmãos, que temos insistido nessa temática, que o povo necessita constantemente renovar sua aliança com Deus. Quer em meio às lutas, quer em meio à retomada da vitória, quer em meio ao descanso, né? Que às vezes Deus nos dá um descanso, um alívio. Todo um momento o povo deve renovar sua aliança com Deus. Então é assim que a igreja deve viver. Deus sendo soberano das nossas vidas, Ele determinando como devemos agir e nós fazendo dessa maneira, né? Mas veja, eles já não tinham feito antes, né? No capítulo 8, por que fazer novamente? Não eram as mesmas pessoas? Sim, praticamente as mesmas pessoas. Por quê, irmãos? Por que fazer isso? Por que essa nova iniciativa de Josué? Porque somos facilmente levados a nos esquecer da aliança com Deus. Porque, irmãos, está dentro do território de Israel, está dentro da igreja, não garante nada se você não estiver em aliança com Deus. É isso. As bênçãos já desfrutadas não garantem o descanso eterno. Muito acontece nas igrejas. Os irmãos, creio que os irmãos já viram isso, talvez até nas nossas vidas isso já tenha acontecido. Nós somos alcançados pela graça de Deus. E aí, é uma empolgação, um fogo. E vai passando o tempo, e esse fogo vai esfriando, vai diminuindo. E a pessoa fica tendo como base as bênçãos anteriores que Deus concedeu. E acredita que, porque Deus concedeu antes, Ele vai continuar concedendo. E nós vimos anteriormente, nessa mesma série de sermões, de que Josué foi muito claro. Ele disse: se vocês agirem dessa maneira, Ele vos fará mal, mesmo tendo feito antes o bem. Porque vocês quebraram a aliança, quebraram o contrato, quebraram o pacto. E Deus não é fiel? Todo mundo não diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel àquilo que Ele determinou. As pessoas só dizem que Deus é fiel quando se referem às bênçãos. E quando se refere ao castigo, Deus não é fiel não em castigar? Deus não é fiel em mandar as maldições? Não, Deus não manda isso não. Manda, Ele disse que manda. Deus não vai abençoar, irmãos, quem deliberadamente quebra a aliança com Ele. Ele não age contrário à sua natureza, porque Ele é justo. Quem não vive conforme a aliança com Deus, vai receber as maldições ao invés das bênçãos. Então, irmãos, agora, para que essa aliança, esse pacto fosse completado, faltava só um item. E eu quero que os irmãos se remetam, a gente sempre está lembrando, né, fazendo uma referência no pacto, né, no contrato. Desde o início tem as partes, lembra que nós vimos primeiro as partes. Mas eu sei que os irmãos lembram, quando você vai no cartório com um contrato, está lá ele todo bonitinho. No final você precisa fazer o quê? Assinar. Pois bem, irmãos, nós vamos ver nessa noite aqui as partes assinando a aliança e as testemunhas desse pacto.
né? Você lembra que no contrato, além de você assinar, tem também as testemunhas, não tem uma... Pois bem, irmãos, nós vamos ver isso agora. Quem são essas testemunhas da aliança? E o que isso, observando as testemunhas da aliança, observando quem vai assinar o pacto, esse pacto, essa aliança, o que isso pode nos ensinar? É isso que nós vamos ver nessa noite. Bom, a resposta que o povo deu a Josué, depois de ele ter apresentado todas as partes da aliança, a resposta do povo foi o seguinte: não, antes serviremos ao Senhor. Lembra que Josué tinha dito antes: vocês não podem servir ao Senhor? Lembra que ele tinha dito antes? Por que ele disse isso? Ele disse: porque pela sua própria força, do seu jeito, da sua maneira, você não pode servir ao Senhor. Você só pode servir ao Senhor do jeito dele. Você vai fazer do jeito dele? Você vai cumprir essa aliança? Você vai renovar essa aliança? Você está ciente disso? O povo respondeu no versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. É o mesmo que ele dizer, que o povo ter dito o seguinte: estamos cientes de todas as cláusulas do contrato, de todas as cláusulas desse pacto. É isso mesmo que queremos. Não queremos outra coisa a não ser servir ao Senhor nosso Deus. Estamos certos, estamos prontos para assinar esse documento, porque nós aceitamos todos os termos que o próprio Deus determinou. Eu pergunto de novo, irmãos: Deus pediu a opinião de Josué? Deus pediu a opinião de Moisés para estabelecer o pacto? Deus pediu a opinião de Adão, de Abraão, de Noé, para elaborar o pacto? Não, irmão, Deus é soberano. Deus sempre é soberano em tudo. Muito mais na aliança que ele faz com o seu povo. Então o povo disse: nós concordamos com o que Deus determinou, com o que Deus escreveu aí, nós vamos assinar embaixo. Então a primeira assinatura da aliança, que é a primeira divisão do sermão, é o povo. O povo é testemunha desse pacto, dessa aliança. Veja o versículo 22. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Sabe por que Josué fez tanta ênfase nisso, irmãos? Porque ele insiste e questiona. Estão vendo que Josué questionando o povo querendo fazer o que é certo, irmãos. E Josué questionando e perguntando. Estão percebendo isso? Isso deve acontecer também, irmãos, conosco. Deve assim, a palavra de Deus faz isso conosco. Nós devemos fazer isso conosco mesmo. Você está certo, você está correto. Você sabe disso aí mesmo. Jesus não perguntou? Você sabe qual é o preço de ser um discípulo? Eu vou dizer qual é o preço de ser um discípulo. Você está pronto a pagar esse preço? Ele perguntou isso porque o povo, ele vai ser diretamente responsável pelas maldições que caírem sobre ele quando eles violarem a aliança. Não vai haver possibilidade de desculpa. O povo dizer: não entendi direito a lei de Deus, não ficou claro para mim, eu assinei, quem sabe, no calor da emoção. Preste atenção, irmãos, como eu disse anteriormente, Josué, ele parece até insensível. Aquele momento tão bonito, tão solene, o povo todo reunido. Agora imagine, irmãos, imagine o povo todo ali reunido, criança, mulher, homens, os líderes, um de lado do outro, aqui a liderança dos príncipes, né, os cabeças das famílias, os sacerdotes, os levitas, todos ali. Que negócio bonito. E Josué, em vez de aproveitar, se fosse nessas igrejas aí, a primeira coisa que ele fazia, irmãos, era mandar tocar uma trombetinha assim, bem de leve.
toca aí, tinha uns instrumentistas, toca aí, meu filho, uma trombetinha, uma coisinha assim, para, né, dar aquele clima. Fez isso, irmãos. Nós não somos contra, existe o sentimento, a emoção, mas aquela vinda do Espírito, produzida pelo Espírito, não produzida pela carne, pela mente. Então Josué fez isso para que o povo estivesse ciente, consciente daquilo que estava assinando, daquilo que estava falando, daquilo que estava fazendo. Então ele não podia dizer, eu não sei o que é isso. Na hora ali, né? Sei lá, Josué usou umas palavras assim que eu não entendi direito lá. Não sei como é que ele estava falando. Não compreendi de forma alguma. Muita gente nos dias de hoje diz isso. Quantos cristãos têm a audácia de dizer que não sabia? Só eu não sei não. Não sei não como é. Não sei o que é que a palavra de Deus diz não a respeito disso. Não sei não. Sabe, a Bíblia às vezes é tão difícil de entender, né? Você já escutou as pessoas dizerem? É tão difícil de entender, se tem umas palavras assim que a gente não entende. Irmãos, tudo referente à salvação, inclusive nossa confissão de fé está claro. Tudo referente a você servir a Deus está claro. Existem coisas difíceis, a Bíblia diz que existem coisas às vezes difíceis de compreender. Mas que os indoutos, né, eles distorcem exatamente para dificultar. Não é isso que muitos fazem quando vão começar? Pega as coisas difíceis para complicar. Não, a relação de servir a Deus, o contrato, o pacto, está muito claro. Então as coisas na Escritura com relação a isso estão claras. Ninguém pode dizer, eu não sei como é, não sei. Muitos não entendem por quê? Porque as mentes e os corações estão preenchidos com outras coisas. Eu escutei recentemente, né? Um irmão, a gente estava conversando e disse, olha, mas as pessoas não são instruídas. Aí ele disse, olha, na verdade muitos são instruídos, agora eles não têm sabedoria. São coisas distintas. São coisas distintas. O povo aqui de Israel não podia dizer, eu não fui instruído, eu não fui ensinado, eu não fui orientado, corretamente, fui orientado. E por que não está fazendo? Não está fazendo porque não quer. Não é porque não entende, não estou entendendo direito. Não, muitas vezes é porque não quer. Então aqui, irmãos, Deus fechou as brechas da desculpa, pois o povo era testemunha. Irmãos, se os ímpios para Deus são indesculpáveis por não lhe glorificar, devido à grandiosidade das obras das suas mãos, como serão desculpáveis aqueles que se dizem fazer aliança com Deus? Não vai ter desculpa, né? Então, aqueles que se dizem em aliança com Deus, quando deixam de adorar a Deus, né, não podem jamais alegar ignorância. Ele está se autocondenando. É o que Josué está dizendo, vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas. Porque quando eles assinaram aqui, irmãos, ele está dizendo, Deus é exclusivo. Deus é exclusivo para mim. Deus vai ocupar o centro da minha vida. Eu vou me guiar, sabe por quê? Unicamente pela lei de Deus. Por isso que essas pessoas que estão aí, estão arrogando para si outra compreensão, sabe, outro entendimento das Escrituras, eles são indesculpáveis diante de Deus. Essas interpretações erradas aí, eles são indesculpáveis. A palavra de Deus é preciosa. Josué estava dizendo assim, quando vocês assinam, vocês estão dizendo que os estatutos de Deus são perfeitos. E
tudo aquilo que você fizer que for contrário a esses estatutos, contrário a essas leis, vocês vão sofrer as consequências. Por isso que eles serviram de testemunha. A testemunha está dizendo, ó, eu concordo, né? Aliás, eu estou vendo tudo isso aqui. Eu estou testemunhando que tem as obrigações, tem os deveres, mas tem também as punições para quem não cumprir. Talvez isso ajude, irmãos, a entender algumas coisas que acontecem no meio da igreja, no meio do povo de Deus e até nas nossas vidas. Muitas coisas acontecem. Por quê? Porque nós somos testemunhas, nós assinamos. Nós dizemos que estamos cientes de tudo, mas nós fazemos o contrário. Aí o que é que acontece? Traz sobre si as consequências da quebra da aliança. Não é? A gente diz, não, Deus é o meu único Deus. Deus me tirou da escravidão do pecado, me libertou das garras de Satanás, das trevas. Mas na vida cotidiana, isso não acontece. Eu estou voltando à escravidão. Desejando voltar à escravidão. Como a gente viu aqui, desejando comer os alhos, né? As cebolas do Egito. Não, esse alimento que tem aqui é um alimento assim, não tem aquele temperinho, né? Aquele temperinho diferenciado. Já disse aos irmãos, tem muito tempero por aí. Tem muita variedade de comida por aí. Cada uma mais bonita do que a outra. Porque a comida lá de Satanás, ela começa pelos olhos. Porque é a concupiscência dos olhos. Entendeu? É bonito. Por isso que eu disse aos irmãos, esse negócio de Satanás se apresentar como coisa feia, bicho feio. Nada. Nada não. Ele é sedutor, enganador. Então, o que ele precisar atingir, ele vai se transformar naquilo que for necessário. E as pessoas estão aí, tem muita comida aí fora, uma aparência bonita, cheiro bonito. Mas sabe quando é que você sente o cheiro? Quando você chega perto, né? Não é quando você sente o cheiro. Se você estiver distante, você não vai estar sentindo esse cheiro. Muitos estão flertando com o perigo. Chegando perto, não, rapaz, olha, o pastor disse lá que aquilo é perigoso, mas ele foi lá experimentar. Ó, meu irmão, eu costumo dizer o seguinte: você precisa saber, você precisa primeiro comer açúcar para saber que ele é doce? Precisa? Não. Você vai experimentar? A Bíblia está dizendo, não vá. Então tem gente assim flertando com o perigo. Hoje a internet está maravilha. Está no dedinho. Faixa ali, ó. Está nas sugestões do YouTube. Vá nas sugestões. Vá nas sugestões. Cuidado. Cuidado com aqueles algoritmos ali. Algoritmo é uma linguagem, né, da computação que leva você a ficar assistindo indefinidamente um monte de coisa. Cuidado naquelas sugestões ali. Tu tá ali, sim. Ninguém vai dizer que foi por ignorância. Não vai poder. Não aqueles que disseram que estão em aliança com Deus. Você ouve o coração, se rebela com a escritura, deixa a curiosidade, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida falar mais alto. Tem contato aqui com um amigo dito cristão, de outra linha, mas ele fica aqui, ó, no seu ouvido, ó. Tome isso, tome aquilo. Certa feita, um conhecido, até parente, disse assim: pastor, olha, tem um conhecido meu que ele está ali numa igreja assim, numa tal, e ele diz assim que estão falando assim que o inferno ele não existe e tudo,
E ele me mandou esse link aqui para mim, ó. Aí ele me mandou. Aí eu... Certo. Aí vi o título, cliquei e vi o título bem grande assim. Aí eu recomendei. Filho, não olha isso não. Você está com medo, pastor? Ele não disse isso não, mas você pode dizer, não, é isso não. Eu disse aos irmãos, verdades fundamentais da Escritura, para que você vai gastar tempo vendo uma coisa que está contrária às verdades fundamentais da Escritura? Para que você vai fazer isso? Você vai, talvez, você ainda vai perder tempo, Satanás vai levar você a perder seu tempo, e você vai gastar tempo debatendo com aquela pessoa, para nada, ou para você se contaminar. Rejeite. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Uma igreja, quem quer que seja, que diz que não existe inferno, seja anátema, meu irmão. Seja anátema. Porque o seu maior pastor, o bom pastor Jesus Cristo, ele disse que tem inferno. Se vocês não se arrepender, certamente vocês vão perecer. Vai perecer aonde? No céu, é? Por que João Batista disse arrepender? Porque está... Arrepender de quê? Por que você precisa se arrepender? Porque senão você vai perecer, você vai morrer. Então, irmãos, tem que ter cuidado. Então não é possível você lançar na conta de Deus as calamidades que advêm à sua vida. Na conta de Deus não. Na conta de Deus não. Você lance nas suas escolhas, né? Você escolheu errado. Você tem vontade, né? Que você falou, você tem vontades. Deus não tirou sua vontade. Deus é soberano, mas não tirou sua vontade. Não tirou sua volição. De forma alguma. Então não pode. É isso que Josué está alertando. Olha o versículo 23. Isso é, olha irmãos, preste atenção, isso aqui está no final, viu? No momento da assinatura. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Deitai fora os deuses estranhos. Você vai assinar isso aqui, deite logo fora os deuses estranhos. Até no finalzinho, irmão, até no momento da assinatura, ele está exortando. Está levando a gente. Por quê? Já disse aos irmãos, parece que ele tinha ouvido já um pregador que há milhares de anos lá na frente disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deitar fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Seja os deuses que vocês tiveram contato no Egito, seja os deuses que vocês encontraram aqui em Canaã, nem que seja só a admiração que existe por qualquer um deles, vocês tirem isso daí. Essa fala, irmãos, de Josué é uma fala profética. Jacó tomou essa mesma atitude. Lá em Gênesis 35:2, ele disse aos que estavam com ele, Jacó, aos da sua casa e a todos que estavam com ele, ele disse o seguinte: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vós, purifiquem-se e troquem de roupa. Irmão, a mesma linguagem do Novo Testamento, né? Revestivos do novo homem, despivos do velho homem, né? E não se tratava só de algo externo. Ele não estava falando de algo externo, ele não estava falando simplesmente de um astarotezinho, de um ídolozinho, não. Olha, a parte final do versículo 23 diz: inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, não só as atitudes, mas também o coração, uma disposição interna para servir a Deus, que a maior motivação da vida seja a de ser fiel à aliança com Deus, a de fazer aquilo que agrada a Deus, mais do que aquilo que me agrada ou agrada ao outro. O salmista, lá no Salmo 48, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Mais uma vez, irmãos, mesmo advertidos por Josué da seriedade da aliança,
o povo confirma, não apenas assinando o pacto, como também se tornando testemunha dessa aliança. Olha o versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Está vendo como Josué está o tempo todo? Eita, Josué está insistente, né? Está insistente, a gente já não disse. Ele disse: eu digo e repito, eu insisto. Por quê? Porque o coração de vocês é enganoso. O meu coração é enganoso. E vocês não vão poder alegar nada. A testemunha aqui, irmãos, essas testemunhas são para calar todo aquele que se atreve a se levantar e põe em Deus alguma culpa, ou alegar ignorância. Agora veja a segunda parte do sermão. Quem mais vai ser testemunha? Sabe quem vai ser testemunha? Versículo 26. Deus. Diz assim, o versículo 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Escrever essas palavras no livro da lei de Deus é ter Deus por testemunha. Irmão, não se vê. Quando foi posto no livro da lei de Deus, fica claro que o próprio Deus se torna testemunha de tudo quanto foi feito e dito. Porque, olha, essa palavra não chegou até nós. Como é o nome dessa palavra aqui? Palavra de Deus. Foi escrita nela. Então Deus é testemunha. O povo era testemunha, uma testemunha maior apareceu. O próprio Deus. Representado pelo livro da lei de Deus. Essas palavras foram acrescentadas àquelas que já haviam sido escritas por Moisés. Moisés, lá em Deuteronômio 31, 26, disse assim: olha só, coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Está vendo? O livro da lei ia ficar como testemunha contra vocês. Está vendo, irmãos, quanta importância é preciso dar à Escritura? Aqui está dizendo que o próprio Deus é testemunha daqueles que estão em aliança com Ele. E ela testifica contra aqueles que quebram essa aliança. Nós não sabemos, irmãos, o que está no coração do homem, mas a palavra de Deus penetra até no lugar mais íntimo. É isso que diz lá no texto conhecido de Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Por que ela consegue fazer isso? Porque ela é uma testemunha. Como pode ser isso? Como uma palavra escrita é testemunha? Mas ela está lá no coração. Abra nesse texto aí, irmãos. Abra em Romanos 2, versículos 13 e 16. Romanos 12, 13 e 16. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se a lei de Deus que está no coração de todo ser humano vai testemunhar contra os ímpios, imagine testemunhar contra aqueles que estão em aliança com Deus.
Meus irmãos, nós podemos esconder as transgressões dos homens, nós podemos enganar os homens, mas não podemos ludibriar a Deus. Não temos condições de negar o testemunho da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Confrontado com as Escrituras, ela vai mostrar tudo. Ela vai falar diretamente, ela é testemunha. Por isso que Josué deixou o povo ciente, nós devemos estar cientes disso. A palavra de Deus é testemunha contra nós. O povo ia assinar o documento, mas Deus também. E meus irmãos, na aliança, Deus providencia muitas testemunhas. Esse é a terceira divisão do sermão. Olha, o pacto de Deus é perfeito, assim como Deus é perfeito. Tá certo? Então, nós vamos ver agora a terceira e última testemunha daqueles que entram em aliança com Deus. Versículo 27. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Isso significa, irmãos, o que é que isso significa? Uma pedra como testemunha. Estranho, né? Isso significa dizer que Deus não fica sem testemunha. Deus não fica sem testemunha. Além das pedras que tinha em Gilgal e do altar que foi construído em Ebal, outro memorial agora foi estabelecido com uma pedra. Então, nos anos que viriam, os filhos das gerações futuras poderiam caminhar por toda a terra e se lembrando do que ia ocorrer, do que foi ocorrido naquele local. Lembrar das promessas que seus pais haviam feito a Deus. Aquela pedra ali era o quê? Uma promessa. Os filhos iam dizer: olha, nossos pais fizeram uma promessa aqui, ó. Essa pedra é testemunha. Nossos pais não estão aqui para dizer, mas essa pedra está dizendo isso. Deus não fica sem testemunha. Essa pedra foi posicionada, irmão, debaixo do carvalho que está no lugar santo do Senhor. A santidade desse local nos leva às peregrinações de Abraão na terra prometida, no carvalho de Moré, está lá em Gênesis 12:6. A pedra era uma assinatura, era uma testemunha silenciosa daqueles que assinaram a aliança com Deus, mas que falaria para todos quantos a olhassem. Ela lá ficaria para testemunha das gerações futuras. Isso quer dizer o que, irmãos? Que a fidelidade ou a infidelidade a Deus será contada às gerações futuras. Deus não fica sem testemunhas. Deus não fica. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que são fiéis, mesmo quando mortos, ainda falam. Por quê? Porque fica o testemunho. E os infiéis também serão testemunhos da sua infidelidade para com a aliança. Então, irmãos, nós não temos como mentir para Deus. Deus vai sempre ter testemunha. A advertência é válida, porque muitos estão agindo dessa forma. Muitos ainda estão com ídolos guardados no seu coração. Mas Deus disse: não vai ficar sem ter uma testemunha contra vós outros. Concluindo, versículo 25 e depois o versículo 28. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por escudo e direito em Siquém. Versículo 28. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Aqui é a finalização, não do livro, evidentemente, temos alguns versículos adiante, nós vamos, com a graça de Deus, mostrar aos irmãos a importância. A gente pensa também, às vezes pensa que é só um dado histórico, quando você vai ver do versículo 29 ao 33, não é só histórico, porque vem a morte de Josué, a morte de Eleazar, o sacerdote. Não é. Temos lições aí para nós. Aqui é o ponto
no livro em que Deus cumpre sua aliança com o seu povo. Aqui, irmãos, aquilo que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó é cumprido. Cada um foi para a sua herança, ele não tinha prometido. A questão aqui para nós hoje é o seguinte: nós vamos sair daqui e cada um vai para a sua casa. E nós vamos sair daqui com a nossa aliança renovada com Deus, cientes de que todos que querem renovar sua aliança com Deus passam a ser testemunhas, inclusive contra si mesmo. Irmãos, Deus é santo e zeloso. Paulo nos diz assim: de Deus não se zomba, né? Com Deus não se brinca. A aliança com Deus é uma coisa séria. Agora, é a melhor coisa que existe para o ser humano é estar em aliança com Deus. Essas advertências são para nós, não é para terror, não é para aterrorizar. Não estamos falando disso aqui não. É para temor a Deus, é para reverência a Deus, porque ainda a nossa inclinação, como foi orado aqui, o apóstolo Paulo disse que é miserável o homem que sou. E nós vimos aqui, irmãos, e temos visto como é necessário estarmos sempre nos examinando, sondando o nosso coração. Como isso deve ser uma prática constante. Nós não podemos, aquela questão que eu disse aos irmãos, de botar no modo automático. Tem que estar vendo, revisando, avaliando nossas vidas. Porque é maravilhoso estar em aliança com Deus. Mas também, do mesmo jeito, é muito triste não estar em aliança com Deus. E mais triste ainda é pensar que está em aliança e não está. É mais triste ainda. Se porventura, como nós vimos, a palavra de Deus ela penetra no coração. Se você hoje está ouvindo essa palavra, não tem a certeza, não tem a convicção de estar em aliança com Deus, rogue a Ele. Peça a Ele que faça aliança com você. Você está ouvindo essa palavra e diz: olha, eu não tenho certeza se eu estou em aliança com Deus ou não. Tenho um pontinho de dúvida no meu coração. Então agora, essa é a oportunidade que Deus está lhe dando de se arrepender. Ó Senhor, não, eu quero estar em aliança contigo. Eu quero viver aqui nessas condições, nessas cláusulas que foram aqui apresentadas. Eu quero dizer que eu tenho Deus como meu único Deus. Não quero adorar outros deuses. Não quero ficar escravo das minhas vontades, das minhas inclinações. Não quero. Quero Deus. Aí você reconhece seu estado de pecador, de necessitado, de dependente. Não pense que você vai ter alguma bondade para agradar a Deus, que não vai, porque Deus é santo. Saiba que a solução é Jesus Cristo. Ele pode satisfazer todas as exigências da aliança, todas as exigências do pacto. E se você fizer isso e disser isso com sinceridade de coração, Deus vai fazer uma aliança com você. Porque a palavra de Deus, ela garante isso. Ele vai ser seu Deus e você será seu filho, por meio de Cristo Jesus. Então todos nós devemos buscar a aliança com Deus, ou então buscar renovar nossa aliança com Deus. Não podemos eternamente querer ficar nessa zona de conforto. Lembro de novo aos irmãos, não é porque já recebemos muitas bênçãos que isso é uma garantia de uma vida toda de bênçãos. Eu digo para os irmãos, é uma vida toda de luta. Nós vamos ver, irmãos. Atente bem para a próxima mensagem. Lembre-se, eu vou só dar uma dica aqui. Depois de Josué, o livro que vem é Juízes.
e o que vem é juízo. Então deixa eu lembrar os irmãos agora, para finalizar. O capítulo 24, do que vimos, do versículo 1 até esse versículo 28 aqui. Nós aprendemos que Deus é soberano na aliança. Ele quem fez a aliança, propôs a aliança é fruto da sua graça, e Deus cumpre a aliança. Nós vimos isso, a primeira cláusula. A segunda, que nós temos obrigações nessa aliança. Não é porque Deus é soberano na aliança que Ele fez tudo, que Ele nos salvou pela graça, pela sua misericórdia, que Ele pagou todo o preço que nós não temos. Não, nós temos obrigações. É a responsabilidade do homem. Qual é? Temer ao Senhor, servir ao Senhor com integridade e fidelidade, deitar fora os deuses e ter um compromisso pessoal e coletivo com Deus. Depois nós vimos que é preciso jurar fidelidade a essa aliança. Como é que a gente faz isso? Quando a gente reconhece a exclusividade de Deus na nossa vida, reconhece a bondade de Deus e nos submetemos a Deus. Depois nós vimos que há penalidades para aqueles que quebram a aliança. Citei inclusive para os irmãos um salmo que a gente canta. Há muitas punições, penalidades mil para quem por Deus trocar o Senhor. Josué deixou isso claro. Por quê? Somos incapazes de servir a Deus por si só. Ele disse, não podeis servir ao Senhor. Por você mesmo, não. Depois, saiba que Deus não vai deixar impune os pecados. E Deus não vai perdoar. Diz, eu vou pedir perdão. Deus não vai perdoar os pecados dos impenitentes. E Deus vai cumprir cada penalidade pela quebra da aliança. E hoje nós vimos que Deus não fica sem testemunhas diante desse pacto, dessa aliança. Quem está em aliança com Deus é testemunha, o próprio Deus é testemunha, e tudo à nossa volta é testemunha. Então, irmãos, nosso desejo é que a gente volte para casa com a aliança renovada com Deus. Amém. Vamos orar.